Interpretação bíblica. Cada um tem a sua e é por isso mesmo. Será? E aí, pessoal? Meu nome é Tiago Gomes, você está no canal de Teologia, Linguagem e Filosofia e hoje a gente vai discutir como funciona a interpretação bíblica, se ela é particular de cada um e é por isso mesmo, cada um tem a sua particular e não deve ser seguido nenhum método, nenhuma forma, nada para dizer o que realmente o texto diz. E a gente vai aplicar tudo que a gente vai dizer em um texto muito, muito polêmico, que aparentemente é tranquilo de entender, de se interpretar, né? De tirar ali o sentido do texto, mas a interpretação dele pode ser questionada com algumas coisas que vamos mostrar, ok? Não deixa de se inscrever, deixar o like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que eu preparei para você. Então, simbora. Eu acho que você já deve ter ouvido falar ou até pensado que interpretar um texto bíblico, em especial aqui no contexto texto bíblico, é particular de cada um, porque Deus fala ao nosso coração. É verdade. Só que dentro da Bíblia nós temos textos que são textos enigmáticos, ah, difíceis de interpretação. Então, se faz algo mais acurado para você tentar entender o que foi dito aos destinatários daquele texto, ok? E o maior problema disso, de tentar entender esses textos enigmáticos, difíceis, é porque nós somos seres com pressupostos, né? A gente tende a colocar algo da nossa visão, do nosso mundo, né, da nossa criação e das nossas crenças sobre textos, né, em especial aqui, textos bíblicos que fomentam a nossa fé, lidam com o nosso mundo para tentar querer dizer ou tentar defender aquilo que cremos, né? Os nossos valores, as nossas crenças, né? Seria a nossa cosmovisão, né? É tudo aquilo que faz o Tiago ser o Tiago, o João ser o João, a Maria ser a Maria e tal. Então, antes de qualquer coisa, temos pressupostos, sejam eles ideológicos, sejam eles religiosos, ah, teológicos, né? Melhor dizendo. Então, isso muitas vezes atrapalha a interpretação real ou a interpretação mais próxima do que venha a ser o texto bíblico. Ah, partindo do pressuposto que a Bíblia ela contém vários gêneros textuais, várias tipologias textuais, foi escrita a Novo Testamento, ah, 2000 anos atrás, né? Vamos dizer, vamos colocar assim, as redações lá de João, o Apocalipse de João, e dos textos mais antigos do Antigo Testamento, as profecias, os salmos, variam de 4, 5 mil anos atrás. Então, colocar os nossos pressupostos em cima de textos, ah, desses textos, quanto mais antigo, mais difícil de você entender o que ocorreu, é um pouco complicado e até perigoso, porque vamos, logicamente, chegar a interpretações muito, muito duvidosas que não vai fazer nenhum sentido, né? Por mais que a pessoa diga que faz sentido para ela, às vezes não é e não deveria ser o seu significado pessoal que o texto leva, e sim o significado que realmente aconteceu ali. Então, como é que a gente lida com isso para a gente entender o que realmente acontece dentro de um texto? Lembrando, embora haja, né, textos de difícil interpretação, a gente não vai colocá-los na minha categoria dos ditos de Jesus, né, dos ensinamentos do Evangelho. Por que não? Porque como eu penso e eu sempre falo aos grupos aqui, aos meus amigos, os ditos, os ensinamentos de Jesus, embora haja alguns difíceis, né, de tentar ver completamente o seu sentido, a maioria deles é uma linguagem simples para um povo simples, porque o evangelho é simples, né? Então não faria muito sentido colocar coisas ah, difíceis de entender
no miolo de toda a Bíblia, né? No clímax de toda a Bíblia. Então, a gente não está lidando com esses textos, os ditos de Jesus, que são simples, né? E tal. Porque o que transforma a vida, o que transforma a mentalidade é algo simples. Se fosse algo complexo, ah, ah, não faria muito sentido. E até muitas pessoas dizem, né? E até alguns até dizem isso aí mesmo, que os textos, para se interpretar, tem que ser os teólogos, tem que ter as ferramentas, tem que ter a língua original e tal. E não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou querendo dizer que existem textos enigmáticos difíceis para se tentar entender, compreender o que foi realmente dito ali e qual é o seu contexto, né? Que a gente vai falar disso daqui a pouco. Entender um texto ou algum tema, né, difícil que ocorra naquele texto, o primeiro ponto é saber que a própria Bíblia, ela interpreta ela mesma, né? O próprio texto deve ser referente, deve ter outro referente em outro local. Por exemplo, quando a gente lê sobre a ressurreição nos evangelhos, né? O ápice do cristianismo é a ressurreição de Cristo, né? E o ensinamento deles em várias outras coisas, obviamente. Dentro dos evangelhos, a gente tem isso e a gente tem que replicar, ou melhor, tem que encontrar algo replicado disso mais para frente, né, nos evangelhos. Onde a gente vai encontrar isso? Nas cartas universais e nas cartas paulinas, ok? Embora as cartas paulinas tenham sido escritas antes dos evangelhos, mas ainda assim você vai ver uma doutrina ah, ensinada no cristianismo, né, naquilo que a gente crê, que vai ser espalhada com outros autores, com outro texto. Isso faz o ensinamento de um texto sólido, ok? Eu não tenho um problema quanto a isso. Pelo menos no cristianismo não tem. Pelo menos o cristianismo conservador não tem, ortodoxo não tem, né? A gente estamos discutindo aqui de um ponto de vista ortodoxo conservador, né? Dentro do ponto de vista neoliberal ou liberal, que é o outro modo de ver as coisas, aí sim as coisas vão mudar um pouco. Porque ao longo dos 2000 anos de história de teologia, as interpretações vão mudar. E como vão mudar? Não é para ser a mesma coisa? Ah, isso, isso acontece por alguns fatores. Vamos lá. É, um fator preponderante de uma fixação de interpretação sólida, vamos dizer assim, a gente tem os pais da igreja. Os pais da igreja, que é um apelido, né? Que seriam os primeiros teólogos após a morte dos apóstolos, ok? Os ensinamentos desses teólogos, né, dos pais da igreja, do século 100 ao quarto, quinto século, né, da nossa era, né, depois de Cristo, melhor dizendo, na nossa era eles vão usar, quem usa isso são os liberais. Eles vão interpretar, eles vão ler, compreender aquilo que os apóstolos entendiam, né? E eles vão deixar nos seus escritos vários tratados, vários comentários de vários livros sobre os temas, sobre as passagens enigmáticas, sobre os ensinamentos. Muitos deles são pastores, né? E tal. Então, a patrística, esse período do século 100 ao século do ano 100 ao século 4, século 5, vai ser muito importante e é muito importante para as pessoas que lidam em compreender esses textos da Bíblia, enfim. Só que isso não é o suficiente. Ao longo dos anos, dos séculos, né, tem-se as pesquisas arqueológicas, né, as pesquisas históricas, as pesquisas sociológicas, linguísticas, né, e tudo isso vem perpassando os tempos, porque isso são fatores, assim, sem dúvida, um dos fatores principais dentro da interpretação, dentro da metodologia que se faz a teologia, o método de interpretação, como funciona, né? E nos últimos 30 anos, pelo que eu tenho lido, não, muito mais, nos últimos séculos, as pesquisas, né, as descobertas arqueológicas têm mostrado muitas coisas que a gente não entendia lá atrás. É como a ciência, né? O que é
cientificamente comprovado hoje alguma coisa, pode não ser amanhã, porque outras pesquisas foram feitas e descobertas são feitas, né? Então se muda todo o padrão de interpretação, todo o padrão de aplicação de algo. Então, e como são esses meios, esses métodos de interpretação que os teólogos têm para lidar nos últimos tempos aqui, né? Nesses textos um pouco difíceis, complicados, né? A primeira coisa que tem que acontecer é que é o seguinte: quando você analisa um texto, você tem que procurar fazer algumas perguntas ao texto, né? Quem é o autor, quando foi que ele escreveu, para quem ele escreveu, qual é o propósito dessa escrita. E à medida que você vai retrocedendo, né, voltando, você vai ver que isso é mais difícil em tentar pegar as informações que ali estão, porque são escassas, né? O tempo, ele destrói, ele ah, s- coloca as suas coisas em cima, né? E não tem como mais achar, não tem mais como mais informações, né? A gente tem a Biblioteca de Alexandria que foi destruída, a gente tem vários aterros arqueológicos que foram destruídos, lugares que não podem ser aterrados. Então, esse fator de pesquisa das descobertas é, travou. De 1400 anos antes de Cristo, né, nós não temos nada, totalmente um escuro. Então, do campo de pesquisa de achados, né, tanto de documentos, tanto de peças, tanto de cidades, 1400 anos atrás é um escuro, não tem como saber, né? Mas a gente tem vários achados, manuscrito do Mar Morto. Então, os teólogos, eles buscam, isso é um dos elementos, tá? Eles buscam ver todo o contexto social, todo o contexto ah, político da época, né? Cultural, deixa eu ver mais, e linguístico, né? A parte da linguística, ela é com um profissional chamado exegeta. E aqui, para mim, eu acho que é uma das partes mais complicadas e descomplica o que está obscuro. Por quê? Em uma certa passagem, você encontra um autor dizendo algo, uma palavra no original, o exegeta é o profissional que vai lidar com as línguas originais, para o idioma original, Antigo Testamento, aramaico e hebraico, né? Novo Testamento, grego, ok? O grego da época. Então ele vai lidar com a língua, a estrutura da língua, ele vai lidar com os povos vizinhos que lidam com essa língua, que falam essa língua, as expressões, o cotidiano das expressões. Então, isso é um trabalho árduo, muito complicado, e ele vai lidar com as traduções. Geralmente, o exegeta ele vai usar a hermenêutica, né? A hermenêutica seria quando ele chega a uma determinada conclusão de uma passagem e ele agora se pergunta como eu posso aplicar isso na minha vida, né? Então, essa aplicação hermenêutica ela é usada muito pelos pastores, pelos líderes, né? Porque o exegeta ele chega numa conclusão, aí você pode se perguntar, tá, mas se ele chega à conclusão dele, não é? Então a gente está refém de outro. É aí que está o problema. Porque assim, é, existe um teólogo que eu gosto muito, o Vailate, que ele é um exegeta incrível, eu acho que um dos melhores teólogos que tem no Brasil, se não o melhor, e um dos melhores do mundo. Eu não tenho medo de dizer isso. E ele disse uma vez, eu ouvi ele dizendo que ele fala que ele fala aos alunos dele, deixem de ser besta. Todo mundo, quando faz teologia, faz intencional. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro quando faz teologia, né? Aí ele até brinca, que ele fala que o sabão neutro, ele não é neutro, né? Ele já é de coco, né? Então ele já tem uma caidinha já para fazer teologia, né? No exemplo que ele dá brincando. Eu não concordo muito com isso não, eu sou muito fã dele, né? Porque assim, é, quando você vai analisar um texto, um documento, os liberais eles dizem que a Bíblia é um documento antigo. Eu digo que é um documento inspirado porque eu acredito nela, sou conservador, né? Pelo menos tento ser conservador, obviamente. Então, assim,
não é para ter pressuposto nenhum. Ali não cabe a sua visão de análise. É como se fosse investigar uma prova de um crime. Você vai pegando as evidências e você vai formando as hipóteses que venham a ocorrer dentro daquele texto. Eu não posso usar a minha denominação para chegar para dizer X, porque eu quero que diga X. Eu tenho que pegar os dados, eu tenho que observar o contexto cultural, social, político, linguístico e tal, para identificar aquilo de forma mais neutra possível, mesmo que seja contrário àquilo que eu defendo, que eu venho a defender, o que eu defendo e tal. Isso, para mim, isso é uma exegese, isso aí se chama exegese, tanto você buscar no original que está sendo dito ali no texto, né? E somar aos pontos culturais e tal, para você chegar a uma conclusão, e às vezes não chega em uma, duas, três conclusões. Quando se chega em várias conclusões, não fecha a conta, aí sim você pode, ó, essa para mim faz mais sentido, né? Tem textos que não tem uma conclusão. Tem textos que tem uma conclusão que a gente entendia de uma forma, se entendia de uma forma em determinado tempo, e hoje não se entende mais. Então, a exegese, a interpretação, né, essas ferramentas que os teólogos e muitos pastores lidam, elas deve ser sim neutra, né? Eu acredito em neutralidade quando se faz teologia. Por mais que seja difícil, por mais que seja difícil, isso não, para mim eu acho isso muito grave quando você vai fazer algo que a sua visão já está corrompida, por mais que seja difícil, né? Que a gente tenha nossos pressupostos, como eu havia dito no início do texto, mas não deveria ser assim. Ponto que, a meu ver, eu vejo é assim: quando você tenta buscar por essas ferramentas, por esse funcionamento dentro da, da, da interpretação, né? Como funciona a interpretação, você não pode deixar nenhuma conclusão sua mexer com algum atributo de Deus, né? Manchar algum atributo dele, né? Seria muito complicado. ah, Muitos judeus ortodoxos eles fazem isso, eles têm uma interpretação dentro do Novo Testamento que eles concluem que não houve a ressurreição. Então isso mancha o que para a gente seria imprescindível, que seria a ressurreição, né? Como Paulo fala lá, que se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa pregação. Mas eles têm um pressuposto da descrença, porque eles não acreditam que o Messias foi realmente Jesus, né? E não houve essa ressurreição. Então, na análise deles, eles já estão com um viés não neutro, porque eles não têm essa crença que as evidências dos evangelhos, que são documentos ali do primeiro século, ah, lidam, né? Tem para a gente os achados arqueológicos e também uma variedade de, de, de contribuições linguísticas que há esse texto. Então, assim, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com lidar com textos e interpretar para não manchar algo de Deus. Então, isso aí para mim também é muito. Você interpretou o texto, seguiu as ferramentas, né? E chegou a uma conclusão que vai contrariar uma outra passagem, uma outra doutrina, né? Principalmente as doutrinas. Os exegetas eles estão muito preocupados em doutrinas, ah, principalmente aquelas que eles defendem, né? Você raramente vai ver, e até ver, um exegeta defendendo algo dentro do texto que não é aquilo que ele crê. Você raramente vai ver isso. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com isso, porque eu acredito em neutralidade ou imparcialidade, que é um dos atributos de Deus que a gente não prega mais, não fala mais. Deus é imparcial. E eu acredito que é interessante ser imparcial com a palavra dele, né? Por mais que você não entenda, isso aqui eu não entendo. Pronto, eu não entendo. Vai ficar assim, sem eu entender, né? Então, eu quero usar eu vou colocar aqui uma interpretação aqui que eu defendo de um texto que ele é usado ah, comumente com uma interpretação, a meu ver, errônea, mas por muito tempo
durou essa interpretação e até dura essa interpretação, mas com as ferramentas que temos de achados arqueológicos, da língua e tal, vamos ver que a gente pode concluir ou chegar em alguma outra interpretação do que é a comum, beleza? Um outro ponto também, e aqui falando sobre os teólogos liberais, é a teologia liberal, neoliberal, que é perigosíssima, a meu ver. Uma teologia que ela não acredita que a Bíblia tem pontos sobrenaturais, né? Ela pega a Bíblia e ela tira toda a ação sobrenatural. Simplesmente são documentos antigos que falam de vários povos, né? Tem o Jesus histórico e não o divino, eles tiram isso. E isso começou no iluminismo, né? Depois da ascensão do iluminismo, onde, ou melhor, o qual se fez esse tipo de interpretação para tudo, inclusive para a Bíblia. Esse movimento que influencia até hoje vai influenciar como você vai interpretar a Bíblia. Talvez você seja um intérprete, um líder, um teólogo, que você tem coisas ali que você não acredita, né? Então você tem que pesquisar mais, tanto na parte pedir a Deus direcionamento e também pedir a buscar as ferramentas que você possa chegar àquilo que você eh, desejaria, ou melhor, como é que se diz? O que realmente é dito, não o que desejaria. Desejaria seria a não imparcialidade, né? Seria parcial. Você tem que buscar o texto de forma imparcial, ok? Vamos ver isso na prática aqui agora de um texto que se encontra em Josué 10. Esse texto, ele é muito conhecido, e vamos analisar esse texto dentro da cultura da época. Porque o primeiro ponto, ou um dos primeiros pontos para analisar um texto, é dentro da sua cultura, dentro do seu contexto. Eu não posso colocar aqui o meu contexto social 2023 na minha cidade para colocar algo no texto. Eu não coloco algo no texto, eu tiro algo do texto. A exegese é você tentar tirar e não colocar. Aí seria uma exegese errada, né? E aí desbanca para várias coisas. Quando você vai para Josué 10, Josué capítulo 10, capítulo inteiro. Eu não vou ler aqui, eu vou ler alguns pontos aqui com você. Você abre no capítulo 10 e lê o capítulo inteiro, mas você vai chegar nos versos 11 e 12. Deixa eu observar aqui. Isso. Versos 11 e 12. Para você ter um entendimento melhor da passagem, né, do trecho, é bom você ler o capítulo inteiro. Eu não vou lê-lo para ganharmos tempo. Mas aí você conhece essa passagem, porque assim, no dia, a partir do verso 11, enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Aqui é um contexto de guerra, ok? Que Deus estava ajudando os israelitas a guerrearem contra alguns reis. No dia em que o Senhor entregou os amorreus, marca aí esse povo, amorreus, aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. Gibeon. Algumas traduções estão Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. Verso 13. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassá, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Verso 14. Nunca antes, nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor, marque isso aí, atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Veja só, vamos analisar aqui. Se a gente for interpretar esses versículos aqui dentro da teologia liberal, que ela é ela tem muita influência hoje, isso aqui eles não vão acreditar, né? Tanto do contexto que Deus
parou mesmo o Sol e a Terra, quanto de outros contextos. Eles vão dizer que isso aqui é só simplesmente um enfeite textual, né, não verídico. Ok. A interpretação comum desse texto é que, literalmente, Deus atendeu Josué para que o sol parasse, né, e a lua parassem dentro do campo de batalha. É normal essa interpretação e é muito clara isso. Só que, quando vamos ao texto, dentro da cultura, ou melhor, quando vamos à cultura desse texto, o seu contexto social, a gente percebe que tem alguma coisa estranha, né? Não que Deus não possa ter feito o efeito sobrenatural físico, né? De uma parada dos astros. Não é isso, não é isso. É você analisar o que realmente está sendo dito. Olha lá a busca da interpretação correta. Então vamos lá. Quando você analisa o contexto do Antigo Oriente próximo, do tempo aí de Josué, lá atrás, contando do nosso tempo há uns 5.000 anos atrás, 5, 6.000 anos atrás, ok? Mais ou menos isso. Você vai observar que, tanto na parte contextual quanto na parte linguística, acontecem algumas coisas. Como é que o pessoal marcava os meses dentro desse contexto aí? O mês, ele era marcado dentro das fases da Lua, ou seja, era por fases da Lua, né? Os dias, os meses eram marcados por fases da Lua, aqui em especial os meses. E quando iniciava essa fase da Lua? Iniciava com a aparição da Lua nova, ok? Com a aparição da Lua nova. Quando a Lua nova aparecia, contava-se 14 dias. Vai marcando aí, 14 dias. No 14º dia, né, no dia 14, havia o aparecimento ou não da lua cheia. Da lua cheia. E o que isso significa? Quando a lua cheia aparecia na metade do mês, bem dizer, no dia 14 em especial, era um sinal de harmonia. Por quê? Assim que ela aparecesse no dia 14, ela aparecia e ela iria se pôr, né? Ia sumir no horizonte quando o sol nascesse. Como é que se diz? Essa contraposição do astro Lua com o astro Sol era um sinal de harmonia. Isso dentro do dia 14, presta atenção. Marca esse dia aí, dia 14. Então, sinal de harmonia, sinal de boa colheita, sinal de vitórias militares. Opa, isso mesmo, vitórias militares. Preste atenção nisso aí. Só que, quando se analisava ou se ansiava, né, na observância desse horizonte, que não acontecia isso no dia 14, após o início da lua nova, no dia 1, e contava-se esses dias, era sinal de desastre. Tanto em derrota militar, quanto em colheita, era um sinal de desgraça. Isso faz parte do contexto de Josué 10, do povo. E os amorreus, eles tinham essa prática. Então, o que a gente conclui aqui? Dentro desse contexto que é verídico, tá? O que a gente conclui analisando, né? Obviamente, não se tinha essas informações ao longo do tempo. Isso aí foi pesquisado e tal. O que é que a gente conclui aqui nesse texto ou com essas informações? Dentro desse contexto, a gente pode entender que a passagem ela está dentro do campo dos vaticínios. O que seria isso, vaticínios? Seria predições de um profeta, né, para algo acontecer. Então, Josué, ele pede a Deus
né? Aqui no verso no verso 12, o dia em que o Senhor entregou os amorreus, os israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. Olha que interessante sobre Gibeon. Gibeon ficava a leste, né? O sol parou a leste e a lua sobre Ajalon, sobre o oeste. Melhor, eu acho que Gibeon é oeste e Ajalon leste. É algo assim, eu não tenho ideia. Ou seja, há o que a gente está dizendo aqui, que havia no horizonte a lua cheia, nesse dia 14, provavelmente nesse contexto, com o sol, né? O nascer do sol e a lua cheia se pondo. Então, isso aí traria vitória, traria uma harmonia. Isso era a crença do povo amorreu, né? Que não era o povo israelita, mas Josué usou algo vaticínio, uma predição de algo bom para o povo de Israel. Então ele faz essa oração. E o destaque desse texto aqui não é necessariamente ah, o sol e a terra ter parado. O destaque está aqui, ó. Verso 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Por isso que eu pedi para você destacar esse texto, essa parte aqui, a um homem. Então, o que eu acredito, o que eu acho que muitas pessoas academicamente acreditam dentro dessa interpretação aqui, ele usou um contexto, né? Ele viu que os amorreus eles criam nisso. Não sei se Josué cria nisso. E ele usou um contexto de vaticínio, de predição de algo harmonioso quando a lua cheia saía e o sol iniciava nessa contraposição aqui de Gibeon, que dá uma ideia não, é um lado e Ajalon de outro, e isso aí, se acontecesse no dia 14, era sinal de harmonia e de vitória dentro do campo de batalha, né, no exército. Então, esse é o contexto. Não necessariamente é uma parada física, né, que Deus parou fisicamente. É uma passagem que mostra Deus atendendo a predição, o vaticínio de um guerreiro, né? Com a cultura dele. Eu acho que ele, não sei se ele seguia, é difícil dizer isso, mas os amorreus seguiam. Porque, desculpa, era normal essa crença dentro do Antigo Oriente Próximo, lá atrás, né? Então veja, eu acredito nessa interpretação aqui, mas fica à vontade para. Essa interpretação aqui não é uma doutrina, é simplesmente um detalhe. É uma passagem enigmática porque envolve muitas coisas. Se você viu meu vídeo dos terraplanistas, né? Da Terra plana, você vai ver que eles pegam essa passagem aqui sem saber desse contexto e eles usam para dizer que realmente houve a parada da Terra e da Lua e do Sol. Parou. Ainda que tivesse parado, né, que Deus pode fazer esses feitos, não anula esse contexto. Porque quando você pesquisa e lê e busca sobre esse contexto dessa passagem enigmática, você vai ver que é tudo isso aqui que eu disse aqui, ok? Então, não é uma questão de destrinchar ou de rasgar o sobrenatural. Não, não é isso. Eu sou conservador. Mas é a questão de a gente analisar o texto, com neutralidade, imparcialidade e não querendo que ele diga o que eu quero que ele diga. Tá entendendo? Isso para mim é teologia correta. Correta. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não concordou, tudo bem. Sem estresse, ninguém. E aí, pessoal, no finalzinho do vídeo, bati no microfone e falei sem áudio, né? Então, mas era só para dizer que no finalzinho do vídeo tem a parte para você deixar o like, compartilhar e seguir, né? Se você gostou do vídeo, esse vídeo foi útil para você, então faz isso aí pra gente, me dá essa moral aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.